Agora, por falar em coragem, né, querida, você acha que isso é uma coisa que não te faltou, né? Aliás, eu até, os nossos amigos, a gente pensa assim, como que o Quirino consegue fazer aí tanta coisa, né? Assim, né? É, assim, você é extremamente ativo e você enfrentou problemas aí desses debates que você falou, né? Com oposições acirradas, assim, né? Recebendo críticas pesadas, né? Eu vivi isso, tive em Brasília algumas vezes com você e vi, né, assim, isso acontecendo, né? E apesar disso, você fez muita coisa já na coordenação de saúde mental do Ministério da Saúde, né? Talvez fosse legal você resgatar, assim, né, um pouquinho de que aspectos você enfrentou, né, assim, mas que o resultado foi positivo, porque eu queria deixar a impressão aqui para as pessoas de que se você tiver coragem política, se você se basear em evidências e se você for honesto do ponto de vista intelectual, né? Assim, dá para fazer as coisas, né? E você fez isso, assim. Então, assim, das principais coisas que você fez no Ministério da Saúde, no Ministério da Cidadania como secretário, né? Assim, quais foram os principais embates e o que você avançou, né? Para as pessoas precisam saber disso. Sim. Na realidade, Cláudio, as políticas por saúde mental e dependência química no Brasil, durante mais de 3 décadas, vinham sendo norteadas, insisto aqui, em questões absolutamente ideológicas, em preceitos da luta antimanicomial, que são preceitos que tiveram uma razão de ser no seu início, entretanto, foram preceitos que acabaram se radicalizando muito e acabaram afastando, na verdade, as ações dessas políticas públicas das necessidades reais das pessoas. Então, o que nós vimos tendo no Brasil por conta disso era uma grande desassistência às pessoas com transtornos mentais e dependência química, porque as pessoas não vinham recebendo tratamento de acordo com as suas reais necessidades. Então, quando eu fui para Brasília muito motivado por conta dos problemas que eu vim enfrentando no meu dia a dia aqui em São Paulo, né, como médico, psiquiatra, como gestor de serviços de saúde. Eu vivenciava na pele os problemas dos meus pacientes, das famílias dos meus pacientes, problemas nos serviços por onde eu passava. Então, quando surgiu a oportunidade de ir para Brasília, eu agarrei essa oportunidade na hora. Quase que sem titubear. E acabei indo para Brasília. E chegando lá, a minha ideia central, então, o que eu coloquei como norte era buscar reorganizar a rede de assistência às pessoas que apresentam transtornos mentais e dependência química no país. E isso nós acabamos fazendo. Eu cheguei em Brasília no início de 2017, trabalhei bastante nesse ano para criar condições políticas para poder avançar nesse sentido, e em dezembro daquele mesmo ano, então, 2017, nós publicamos aquela que era considerada a nova Política Nacional de Saúde Mental, que basicamente, Cláudio... Que é a lei 13.000... Isso daí foi um pouquinho depois, Tá. quando eu estava no Ministério da Cidadania. Isso daí um pouquinho antes, no Ministério da Saúde, nós publicamos a nova Política Nacional de Saúde Mental, que basicamente reorganizou a Rede de Atenção Psicossocial, a RAPS. Então, só para que os amigos que estão nos acompanhando possam entender, as pessoas com transtornos mentais e dependência química são atendidas em serviços que compõem uma rede assistencial, que é composta por distintos serviços. E quando essa rede foi criada, serviços importantes como hospitais psiquiátricos, ambulatórios de saúde mental, hospitais-dia, esses serviços foram excluídos da rede. E o seu fechamento começou a se intensificar Brasil afora. Então,
leitos psiquiátricos começaram a ser fechados, hospitais dia, ambulatórios, até ambulatório. Essa turma começou a fechar, com a ideia de que ambulatório era um lugar de medicalização das pessoas, era um lugar que as pessoas não iam receber um tratamento apropriado, um tratamento integral, que é uma grande mentira, uma grande lorota, mas isso acabou acontecendo no Brasil. Então, o que a gente conseguiu fazer naquela ocasião, então, final de 2017, foi reorganizar a RAPS, reorganizar a rede de atenção psicossocial, não tirando nenhum serviço. Nós mantivemos os CAPs. Aliás, se ampliou, né? Exatamente. Então, o que nós fizemos foi ampliar a rede, ou seja, nós... Inclusive CAPs, né? Inclusive CAPs. Então, nós, primeiro, na organização da RAPS, nós mantivemos todos os serviços que já compunham a rede e nós incluímos os tais psiquiátricos, incluímos os tais dia, incluímos ambulatórios. E não só isso, Cláudio, porque também não adianta só você incluir esse serviço na rede, oficialmente. Isso é importante, mas não basta. Nós começamos a aportar mais recurso para isso. Então, nós fizemos um reajuste na diária dos hospitais psiquiátricos. As diárias estavam ali defasadas, fazia mais de 10 anos que não eram reajustadas. Nós começamos a colocar recurso para financiar ambulatórios de saúde mental no país. Começamos a ter uma política de buscar fazer com que houvesse um aumento de ambulatórios de saúde mental, né, no país, com financiamento público federal, porque não adianta só você falar, olha, eu sou favorável a ter ambulatório. Não, você precisa colocar dinheiro para isso, e nós fizemos isso. Entretanto, em que pese nós temos colocado dinheiro em hospital psiquiátrico, em ambulatório de saúde mental, só naquele ano, Cláudio, de 2017, naquele ano nós criamos mais de 100 CAPs no Brasil. E é interessante porque nós criamos mais serviços do que vinha sendo criado nos últimos anos. Em relação aos CAPs. É engraçado, né, querido, que a gente tem uma, assim, você, eu, o nosso grupo, assim, né, tem uma pecha, né, que tentam colocar na nossa cabeça, né, assim, de que a gente é a favor do manicômio, né, quantas vezes você, eu, né, o Ronaldo, nosso Clarice, nosso grupo, enfim, aí foi acusado, né, assim, de ser a favor de manicômio, né? Assim como se a gente quisesse retroceder séculos, né? E fazer coisas que não foram legais no passado. Sim. E que a gente não tivesse trazido nenhum aprendizado, né, disso, né? E o que você fez mostra exatamente o contrário disso, né, assim, mas é o tal que eu odeio esse termo, né, assim, da narrativa, né, assim. Exatamente. Eles criam uma narrativa, né. E é interessante, né, Cláudio, nesse aspecto, porque além dos CAPs, né, que nós criamos muitos CAPs, mais de 100 CAPs naquele ano de 2017, nós também criamos em toda a história das políticas públicas de saúde mental no Brasil. Naquele ano de 2017, nós criamos a maior quantidade de residências terapêuticas, dos serviços residenciais terapêuticos, são os SRTs, que são serviços que recebem pessoas que são moradores de hospitais psiquiátricos, que estão institucionalizados durante muitos anos. Na perspectiva, né, que nós temos e nós comungamos dessa ideia de que o hospital psiquiátrico é importante, mas não é um lugar para ninguém morar. Ninguém tem que morar em um hospital psiquiátrico. Então, assim, nós ampliamos o financiamento para as residências terapêuticas, criamos muitas residências terapêuticas para facilitar com que moradores dos hospitais psiquiátricos pudessem sair dos hospitais psiquiátricos. Porém, essa que é a grande diferença, é que a ideia não é que essas pessoas saiam dos hospitais psiquiátricos e os leitos sejam fechados, os hospitais psiquiátricos sejam fechados. Não. A ideia é que o hospital psiquiátrico não é lugar para ninguém morar, mas ele é extremamente importante para dar tratamento apropriado para pessoas que apresentam quadros agudos, pessoas, por exemplo, que têm um quadro psicótico e está numa situação de risco para si ou para outra pessoa, uma pessoa que está com um quadro importante de risco de suicídio e que se essa pessoa não for tratada num regime protegido, essa pessoa tem um risco iminente de morrer
de morrer por suicídio. É o que vem acontecendo no Brasil. A gente vem tendo aumento importante E não é só do suicídio, né? Assim, é morrer de overdose, morrer de Sem usar droga, dúvida. morrer de violência, morrer porque está fora do domicílio. Sem E isso é dúvida. morrer porque usa droga.